Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos. Tercinho, Fala, Mr. Futs. e aí, queridão, tudo bem? Beleza, cara. Feliz aniversário. Eba, valeu, obrigado, é verdade. Muito bom. Olha só, obrigado por topar, então, o bate-papo. Queria que você começasse se apresentando, por favor, do jeito que você achar mais adequado aí. Beleza. O meu nome é Tegre Wall, eu sou artista plástico, músico e escritor. E amigo do Futada. Que é o mais importante, você devia ter começado por isso, cara. Eu deixei para o fim para dar aquele uau. Entendi. Tercinho, ó, então vamos lá. Considerando sua perspectiva de todas essas áreas que você citou, o que você acha que é o corpo? É uma armadura, né? Uma ferramenta. É o único meio de transporte. Por que você acha que a arte, seja ela qual for, arte visual, enfim, tem importância para o corpo? A gente quase que se alimenta um pouco da arte, né? A gente não se alimenta só de comida, a gente se alimenta do entorno, da luz, enfim, um monte de coisa. Por que você, mas é uma opinião minha, eu acho que a gente se alimenta inclusive de arte também. Você vê nesse sentido? Você acha que a arte é importante para o corpo? Eu acho, claro. Porque eu acho que... Vamos ver, né? A arte, ela proporciona experiências para as pessoas que estão interagindo com ela, né? Seja qual for a arte, né? Seja música, literatura, cinema, dança, pintura, escultura, o que quer que seja, né? Então, eu acho que tudo que altera a nossa forma de pensar, né? O jeito que a gente está se sentindo, pode trazer alegria, né? Alegria é sempre bom, né? Porque alegria rejuvenesce, alegria dá vontade de você fazer coisas. Ou mesmo que não seja alegria, né? Mesmo que seja só alívio ou reconhecimento, ou eu acho que em alguma coisa a gente só consegue entender a arte se a gente tiver o corpo, né? Então é bom para o olho, é bom para o cérebro, é bom para a sensação. Eu acho que é isso, cara. Engraçado, você falou aí, a gente só consegue perceber a arte se a gente tiver o corpo. Tá na minha lista aqui, conversar com alguém que esteja em algum tipo de síndrome. Já viu aquele filme Escafandro e a Borboleta, onde ele está totalmente paralisado, né? Enclausurado dentro Vi. do corpo, ele só consegue mexer os olhos. É. Mesmo se a pessoa eventualmente quase que não tem um corpo, enfim, pode ter uma discussão enorme se ele tem ou não tem um Ah, corpo, tem, né? Uma mas pessoa é que que esteja tudo, tudo... Oh, desculpa, eu interrompi, cara. Não, vai lá, me diga. Não, que eu fiquei pensando o seguinte, o corpo ainda existe, né? Porque as partes do corpo, apesar dele não se mexer, o olho dele vê e o cérebro dele assimila, né? E isso é o que é necessário. O cérebro é necessário para a arte, né? O cérebro humano é necessário para a arte, porque nada mais no universo reconhece a arte como arte. É só uma coisa que está lá. Então, eu acho que o cérebro humano é a coisa mais importante. É o primeiro passo, né? O olho, o segundo é o cérebro. Depois o resto é espalhado. Às vezes as pessoas têm até arrepio, né? Às vezes as pessoas choram, dão risada, se sentem excitadas, né? Às vezes ficam com sono, ou seja, o olho, o cérebro, daí mistura com o que a pessoa, os conceitos da pessoa, e daí, baseado no conceito da pessoa, vai direcionando o que vai acontecer, né? Então, Nesse mesmo que o sentido, cara tenha só, é, desculpa, mesmo que o cara tenha só um olho que consegue ver, o cérebro dele também funciona. Então, tá funcionando igual, né? É tão importante quanto. você acha que a arte pode ter surgido como uma necessidade do corpo, então, na história da humanidade?
É que é louco, porque o corpo, tudo que a gente faz é por necessidade, é básica, é meio que por necessidade do corpo, né? Ou através do corpo. Então, eu acho que sim, como tudo. Hum. Assim, você falou aí que você é artista plástico, né? É poeta também, que eu sei. Já teve banda, inclusive, e aí especificamente tendo uma banda, sua banda se chamava Catarse. Isso. E uma bela banda, por sinal. E a Catarse tem essa coisa absolutamente visceral de corpo, se a gente for olhar né, na explicação da palavra. O que significa Catarse? É verdade. Aonde vem isso de você? Porque isso vem desde sempre, pelo que eu percebo nas suas produções. É verdade. Vem desde sempre, desde que eu era pequeno. As coisas vão se acumulando em mim, e isso é bom e é ruim. É bom porque eu fico cheio de informação dentro de mim, eu posso fazer muitas conexões e concluir coisas que eu fico feliz de concluir e criar coisas. O fluxo de imagens que tem na minha cabeça. Eu tenho bastante repertório, porque eu não me desfaço do meu repertório. Tudo que passa por mim eu guardo. Então o meu repertório é infinito. Não é infinito, mas é muito grande. Eu posso fazer muitas coisas diferentes e falar de muitos assuntos. Não é exibicionismo isso, mas é um fato. Esse é o lado bom. Agora, o lado ruim é que eu fico com esse monte de coisa, né? E dentro de mim. Então, algumas coisas não são boas, né? Não são agradáveis, nem legais de ficar lembrando, mas fazem parte do meu repertório. E eu acho que algumas coisas precisam ir embora, porque minha casa acaba sendo uma coisa que eu compro o produto, uso o produto e deixo a caixa dentro de casa também. Então, dentro de mim, né? Não na minha vida. Então, Sim, a catarse, para mim, é uma coisa que, assim, você pega tudo que não tá legal e se livra. E a partir desse momento, você fica com mais espaço dentro de você para se organizar e dar prosseguimento, entendeu? Então, a catarse é uma purgação, né? É para sair o que não tem que estar. Então, eu sim, acho que acaba sendo uma coisa física, né? Como tudo que sai do corpo da gente traz algum tipo de prazer, né? Lágrima, espirro, é, quando você precisa ir no banheiro, né? E etc, etc, etc. Quase tudo que sai da gente é um prazer, né? Tirando quando a gente se corta e sai sangue, todas as outras coisas é um prazer quando sai da gente, né? Mesmo sim. quando você precisa chorar, quando você precisa gritar, quando você precisa dar risada, todas essas coisas eu acho que são pequenos processos catárticos, ou podem ser vistos assim, ou podem ser usados assim, né? Sim, Então é isso. resolvem alguma coisa, né? Dentro da gente, de alguma forma, resolve alguma coisa. Agora, a É. catarse, em tese, acabou. Então, essas coisas pararam de sair de você? Não, a catarse era uma coisa que eu criei quando eu tinha 20, 22 anos. Então, a forma como eu lidava com as coisas quando eu tinha 22 anos é bem diferente de como eu lido com elas agora, né? A catarse é uma coisa que é contínua em mim, só que o jeito como eu fazia essa catarse antes era de um jeito. E agora é outro, né? Porque se eu tivesse nascido no dia que eu pensei em dar o nome para o meu livro de catarse, eu teria a mesma idade que eu tinha de novo, entendeu? Faz, ou seja, faz uma vida que eu criei o conceito de catarse para a banda, né? Então esse conceito, felizmente, foi mudando. E agora as coisas saem de mim, só que saem de um outro jeito. Mas continuam saindo, senão eu nem faria arte. Toda a arte que eu tenho é catártica. Os quadros, tudo. Só que nem sempre quer dizer que eu vou estar gritando, entendeu? Sim, sim. Até porque senão nem você aguentaria, nem você se aguentaria, talvez. É. E é legal porque, por exemplo, em qualquer catarse, o físico é necessário. Então, mesmo quando eu faço as coisas, eu faço com a minha própria mão, né? Tudo que você faz com as mãos, parece que você está passando, ou que seja a sua energia boa, a sua energia ruim, né? Não tem nos processos de massagem, de Uhum, culinária, de tudo, né? Que acredita nessa onda de energia, né? E uhum. eu acho que quando eu faço os meus quadros com as minhas próprias mãos, eu estou fazendo a minha catástrofe através do conceito, da ideia e do fazer, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, porque você faz esculturas, você faz quadros,
quase que quadros vivos, né, que tem uma possibilidade de sensorial mesmo, de toque, com coisas táteis, ou com cheiro, ou enfim, uma coisa visual inusitada. Além dessas coisas terem que sair de você, será que tem uma coisa de entrar nas outras pessoas também, de uma forma catártica? Uma coisa quase que corporal? Daí eu não sei. Ah, bom, com certeza elas vão ter alguma experiência corporal, né? Mesmo que seja de total Mas, indiferença. mas você acha que é Mas uma eu não. intenção sua? Então, cara, o meu pensamento em relação à arte, talvez eu fuja um pouco da pergunta, mas eu vou explicar, daí a gente tenta ver se faz sentido com o que você perguntou. O meu pensamento da arte é assim: eu crio uma coisa que vai estar certo. Então, o que eu acho sobre aquilo não importa, porque aquilo é o que ele é, entendeu? Então, a minha opinião sobre a arte que eu faço é só a minha opinião sobre a arte que eu faço. E cada pessoa que olhar aquilo vai ter a própria visão no contexto dela vai ter uma opinião. Então, a arte é o que ela é. E todo mundo que olha para ela tem o seu ponto de vista a respeito daquilo, mas não que seja o que ela é de fato. Inclusive, quando o tempo muda, a arte continua certa. E as pessoas vão mudando a opinião a respeito dela, entendeu? Positivo, negativo, indiferente. E eu acho que todas essas, ligando com a sua pergunta, eu acho que é isso, entendeu? Talvez tenha uma coisa de despertar em cada um o que a pessoa já tem dentro dele e que é despertado pelaquela coisa que eu criei. Mas não que eu queira que... É inevitável que a pessoa tenha algum pensamento a respeito daquilo que eu fiz. Então, mas eu não quero, quer dizer, eu não me importo se é exatamente o que eu pensei ou se a pessoa está interpretando de uma forma totalmente diferente. Afinal de contas, o que eu acho daquilo é só uma opinião também, porque o que está Sim, certo é arte. sim. Até porque se você quisesse controlar essas variáveis, não seria arte, Tem né? gente De que saber, de tenta, saber. Pois é. eu É. simplesmente não tenho interesse. É. Agora, eu lembrei também que a Clarice Lispector e vários outros escritores falam, né? Mas a Clarice falava dessa coisa que texto publicado para ela é texto morto. Assim, ela não relia, não tinha a menor relação com os textos já publicados, que já estavam em livro, não retomava. Então era uma coisa disso que já está no mundo, já não é mais dela, né? Depende, que as pessoas quiserem É, interpretar daquilo, tanto faz. o Agora, Nick olha Cave é só. assim também. O Nick Sim, Cave nunca houve um disco que ele gravou já. Grande Nick Cave. Tirei uma foto com ele. Exatamente. Exatamente. Tercinho, você explora, ou explorou muito mais já, mas ainda explora o universo dos monstros. É. Até pela Catarse, mas aí depois começou a super desenvolver isso. E achei legal os monstros, o seu livro, inclusive, Monstros, seus amigos monstros, tem várias variedades de monstros. Você curte Hum. explorar isso? Você fica imaginando tipos de monstros, corpos diferentes? Você fica pirando nisso? Como que vem os monstros para você? Então, eu vou falar dos monstros, mas isso se estende a todas as outras criações que eu faço. Uhum. Existem algumas formas de eu criar alguma coisa, né? Existem aquelas ideias que você vai criando enquanto você vai fazendo, que é como se você estivesse buscando inspiração enquanto faz, sabe? Tipo esse podcast. Pode ser, pode ser. Eu não sei se você anotou perguntas. Zero. Mas, então é tipo esse podcast, você vai fazendo enquanto vai acontecendo. E daí, depois que você toma uma meta, você começa a acertar o seu prumo para tudo seguir aquela ideia que você teve enquanto fazia, né? Agora, depois, tem aquela outra ideia, que é uma ideia que você vai criando, você tem uma breve ideia do que você tem, e você vai fazendo, e ainda tem muito do acaso, né? Agora, tem as ideias que são o que eu chamo que são as ideias da fonte. As ideias da fonte, elas vêm prontinhas e você só tem que fazer. É como se alguém tivesse te dado uma ideia, mas é sua mesmo. Só Uhum. que você, então é assim, eu descobri com o tempo que as ideias da fonte você não mexe, você faz igualzinho. As outras ideias, como você está num processo, você pode ir fazendo. Mas as ideias da fonte parece que elas vêm prontas. É a Então o que famosa musa? aconteceu? Eu não sei, cara. Eu chamo de, para mim é como se eu desse um pulo no futuro, assim, durante 2 segundos, visse e voltasse, daí falar, pô, eu sei o que é para fazer. Eu sei qual é a sensação que eu tenho que ter, eu sei o que é para fazer, mas essas são as ideias. Eu só estava dizendo esses 3 tipos de ideia para poder falar dos monstros. Os Muito monstros, bom. eles foram do tipo.
que eu fui construindo, sabe? Eu não tinha uma ideia pronta e nem foi uma ideia da fonte. Eu fui fazendo, daí eu fui criando um monte de monstro numa memória de quando eu era pequeno, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, era monstro. E a banda tinha acabado de acabar e eu fiquei um tempo sem fazer nada. E daí começou a vir essa vontade de fazer monstros, só monstros. Ou seja, é o processo da catarse de novo, né? Porque não tem Uhum. nenhum sentido eu querer fazer isso, não tem nenhuma ideia mercadológica, eu só queria fazer monstro. Daí eu comecei a fazer escultura de monstro, pintura de monstro, e daí naturalmente veio o livro. E daí no livro eu solidifiquei alguns conceitos nas imagens deles e criei as personalidades e escrevi o livro. Então foi tijolinho por tijolinho, entendeu? Eu Boa. respondi a pergunta, cara? Ou Sim, cara. viajei muito? Não, tudo bem, imagina. Se vai viajar, tudo bem também. Me diz uma coisa, você tem alguma rotina específica? Não só de criação, mas uma rotina, sei lá, você precisa fazer alguma coisa todo dia, tem um jeito de acordar, horário para coisa, algum tipo de coisa que você precisa fazer em determinado dia para Tenho. produzir ou não? Como é que é? Eu acho que é mais do que para produzir, para produzir, mas no sentido mais amplo, sabe? É para eu ser um ser humano produtivo. Eu não Porque, desculpa te consigo. cortar, porque Tá. assim, a gente fala muito sobre essa coisa de que está tudo muito aberto, essas variáveis de se criar, né? Quando a gente fala em arte, está muito aberto. Você falou, inclusive, agora que algumas coisas vêm e outras estão no processo. É, então, fiquei curioso, se você tem uma rotina que permite que essas coisas surjam, essas ideias da fonte, por exemplo, ou se é mais construída ou se mais vem da fonte. Ó, Diz aí. teve duas coisas que aconteceram quando eu era bem mais novo do que eu sou agora, que acabaram montando a forma como eu qual é o meu procedimento na vida, né? Uma é que você tem que estar, as coisas têm que ser práticas. E a outra é que você tem que estar sempre pronto para aquilo que você quer. Então, é assim, todo dia eu faço as mesmas coisas. Eu sou bem, bem, qual foi a palavra que você usou na pergunta? Metódico, sei lá, Não, eu tenho uma rotina, entendeu? uma rotina. Uhum. E eu tenho uma rotina para tudo. Então, assim que você cria uma rotina, você vê que aquela rotina funciona, não tem por que você mudar a rotina. Porque ela funciona. Então, ela funciona. Você já provou para você mesmo. Não foi alguém que te disse, ó, sabe o que é bom fazer? Não, é assim, eu percebo por mim que aquela rotina que eu criei é ideal. Então, eu não preciso nunca mais pensar naquilo, porque aquilo já tá, é uma rotina. É igual se vestir. Eu nunca me visto diferente, eu me visto sempre igual. Porque, porque daí eu não preciso me pensar naquilo. Tem várias coisas que eu prefiro não ter que pensar, porque são coisas mecânicas da vida, sabe? E eu acho que acordar, na hora que você coloca o que você precisa na sua rotina, você não precisa mais pensar naquilo. Então, por exemplo, eu acordo todo dia no mesmo horário, medito, tomo café, faço as coisas do computador, daí eu almoço, sabe? Assim, é tudo. Não tem uma hora certa, mas é assim, todos os dias eu faço isso na mesma sequência. Porque você pode usar o tempo que você teria para pensar no que você vai fazer, você pensa em coisas mais importantes, entendeu? Deixa o seu corpo ir fazendo a sua rotina enquanto você pensa em outras coisas. Sim, sim. Não, eu acho legal porque é isso, né? Muita gente entende a rotina como uma coisa que nos limita e nos cerceia de Não. experimentar coisas, e na verdade é muito pelo contrário. Alguma rotina é extremamente necessária, até para a gente conseguir parar de planejar tudo, né? Porque se já Não só virou rotina, rotina, você não precisa planejar. não só rotina, como a disciplina de ter a rotina, entendeu? Uhum. Você tem que fazer assim, você estabelece o que você precisa, porque assim, eu conheço gente que vive, assim, eu sou um cara muito preocupado, mas então, beleza. Mas tem gente que só fica preocupado, entendeu? E não resolve as coisas. E eu acho isso muito aflitivo. Então, é assim, eu resolvo as coisas, boto tudo numa sequência e falo, beleza, se eu continuar fazendo isso, eu obterei o resultado em breve. Por exemplo, se o cara quer emagrecer, entendeu? Você cria uma rotina, mas você tem que ser disciplinado. E daí você bota isso para funcionar e não pensa mais a respeito. Não fica pensando, oh, eu tô gordo, eu tô gordo. Não, não pense. Você está fazendo o que você tem que fazer para emagrecer. Daqui a 2 meses você vai estar magro. 3 meses, sei lá.
E enquanto isso, você parou de pensar no assunto e foi pensar em coisas mais importantes. Eu sempre divido, assim, eu faço as coisas que eu tenho que fazer e as coisas que eu preciso pensar a respeito. E Justo. quanto mais tempo eu puder ficar pensando a respeito, ou seja, tá dentro de mim, e menos tempo ter que ficar me preocupando com o que eu faço fora de mim, melhor. Então eu boto tudo numa rotina e fico fazendo, até que os resultados vão saindo, entendeu? É assim que eu funciono, pelo menos. Justo. Muito bem. Eu Olha respondi a sua só, pergunta, cara? acho que sim. Tá, tá. Assim, se você fosse, eu ia te perguntar um quadro em específico, uma obra de arte em específico, mas eu resolvi mudar agora. Porque eu sei que você é uma pessoa que quando gosta de alguma coisa, você investiga a fundo e quer saber tudo. Então eu vou perguntar diferente. Se você fosse uma, um conjunto de obra de um artista, seja lá qual for o artista, um artista plástico, um cineasta, um escritor, qualquer coisa. Se você fosse um Hum. conjunto de obra de qual artista você gostaria de ser, pensando na perspectiva, enfim, de corpo, de tudo que você é? Cara, Gostaria de ser ou qual você acha que é? eu tenho uma grande sorte, cara. É... Olha, quando eu era pequeno, falaram assim para mim, Tércio, você não pode mentir. Mentir é uma coisa que é contraproducente. Mas ao mesmo tempo me disseram, olha, Tércio, você tem que ser humilde. E eu tenho tido dificuldade com essas duas informações desde então. O, gru- o, eu gostaria de ser, eu tenho a sorte de poder dizer que eu sou o conjunto da obra do Tércio Gregual. Do Tércio Gregoire, claro. Muito bem. E tem alguma, então vamos mudar a pergunta, tem alguma obra que você se inspira para ser o conjunto de obra do Tércio Gregoire? Parte daquele procedimento de criar uma rotina, que é o seguinte, eu me alimento das coisas. Então, quando eu quero fazer um, quando eu tenho uma sensação do que eu quero fazer, eu começo a me alimentar daquilo. Então, quando eu queria fazer uma banda, eu lia todos os encartes, eu ia para as festas, as pessoas estavam lá se divertindo, e eu estava vendo encarte de CD, encarte de disco, sabe? Aquele cara estranho. E é assim, então Criança Waldorf. Não, estranho até para um Waldorf. Eu nem ligo mais quando falo que eu sou estranho, porque me chamaram mais de estranho do que de Tércio na vida. Então, assim, quando eu quero fazer uma coisa, eu me alimento daquilo. E daí, que nem o pessoal lá da semana de 24, né? É isso? 22. 22, 22. Não, 24 foi a avó do amigo meu, que não tem nada a ver, né? Mas de qualquer forma. Eu gosto de me comer tudo, digerir e, e a parte boa daquilo, que é a parte que o corpo precisa, vai ser a parte que vai acabar saindo no que eu faço, entendeu? Mas não tem uma Justo. coisa específica. Eu não imito uma pessoa, eu imito todo mundo. Justo. Muito bem. Assim, alguma coisa que eu não perguntei que você precisa falar? Não, cara, eu acho até que eu falei mais do que eu devia, cara. Foi de boa? Foi ok? Foi sussa. Tá ótimo. A gente continua essa Maravilha. conversa, como sempre, aqui nas nossas mensagens, mas as pessoas não vão ouvir. É isso aí, cara. Valeu. Um abraço. Valeu você, cara. Um abraço. Feliz Até. aniversário. Valeu.